Fala meu querido, fala minha querida, professor Fábio Martins, para mais uma aulinha de história com meus queridos e minhas queridas alunas. Vamos hoje dar continuidade ao capítulo de Renascimento Cultural. Beleza, galera? Espero que todos estejam bem. Quero, antes de mais nada, desejar aqui um abraço para todo mundo e espero que vocês possam fazer um bom acompanhamento da nossa aula, fazendo suas anotações, fazendo seus fichamentos, fazendo o estudo de vocês juntamente com o material de vocês. É imprescindível que vocês tenham um material ao lado. Quero um materialzinho do lado. Quero que vocês possam, a partir da minha fala, buscar no livro de vocês a minha fala aqui, fazer as perguntas, as análises devidas, para que nós tenhamos um bom andamento aqui na nossa aulinha de hoje, tá bom? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo de Renascimento Cultural e vamos finalizar este capítulo trazendo mais algumas características desse período tão marcante que foi a Idade Moderna e como essa Idade Moderna trouxe mudanças nos mais diversos aspectos da sociedade europeia. Tranquilo? Nós vimos na aula anterior que a Idade Moderna, no que diz respeito à arte e ao pensamento, foi muito marcada por uma influência dos povos clássicos. Nós temos uma sociedade europeia marcada por uma influência do pensamento classicista. Classicista faz parte do pensamento dos clássicos, dos gregos e dos romanos. Nós vamos ter, portanto, a ruptura de um pensamento medieval e o renascimento, uma reinterpretação dos valores clássicos. Nós vamos ter, portanto, uma arte humanista, que é reinterpretada a partir dos valores clássicos. E quais eram os valores clássicos? Era o antropocentrismo. O ser humano ocupava papel de destaque para os gregos e para os romanos na Idade Antiga e vai retornar a esse papel de destaque na Idade Moderna. Vai ocupar um papel de destaque a partir do momento em que nós vamos ter uma reinterpretação das artes clássicas, ou seja, uma arte humanista. Ressalto novamente, não é que durante a Idade Moderna nós tenhamos aqui uma cópia desse modelo, beleza? Então, nós temos, galera, várias características que já foram abordadas aqui, revisadas com vocês. Agora nós vamos partir para outros pontos, para outras características, outras abordagens, e na aula de hoje nós vamos trabalhar muito a análise de pinturas da Idade Moderna. Lembra-me que na aula passada nós tínhamos trabalhado uma pintura do século XV, O Banqueiro e Sua Esposa, que vocês viram, a partir daquela obra, a percepção do pensamento que foi modificado. Como assim? Nós percebemos os valores comerciais, os valores burgueses, se sobrepondo aos valores espirituais, aos valores religiosos. Nós vamos ter agora um trabalhinho de analisar e fazer perguntas às obras de arte. Em que momento foi feita? Quem fez? Quando fez? Quais foram as intenções ao fazer? Qual era o contexto histórico? Tudo isso deve ser perguntado não só para o passado, mas hoje a gente deve fazer algumas perguntas, alguns questionamentos, para que possamos, então, a partir desses questionamentos, buscar as respostas. Questionar-se é um princípio da Idade Moderna. Agir a partir do campo racional é uma das premissas da Idade Moderna. Tanto que uma das características que vocês podem observar no slide é o racionalismo. É um espírito crítico. O que é esse racionalismo? Durante a Idade Moderna, nós não vamos nos contentar com um simples "foi assim e Deus quis". Não. Nós vamos ter que comprovar cientificamente. O ser humano na Idade Moderna ele vai buscar as respostas não pautadas por valores espirituais somente, mas muito pautadas pela ciência, pela busca
crítica. O olhar crítico não é aquele olhar que duvida de tudo, mas é o olhar que questiona, que vai indagar. Nós vamos ter uma sociedade racionalista, que vai agir não pautada somente pela emoção, mas que vai agir principalmente pautada pela razão, pelo racionalismo. E vocês vão perceber essa característica racionalista nos mais diversos âmbitos da sociedade, não só na arte, não só na arquitetura, não só na escultura. Nós vamos perceber esta arte racionalista se difundindo nos mais diversos campos. Eu vou aqui trazer para vocês um autor que trabalhou muito a questão do racionalismo na sua obra. Esse autor é um inglês, escritor inglês, chamado William Shakespeare. Vocês estão vendo aqui uma série de livros que foram feitos durante a Idade Moderna, são autores da Idade Moderna que ressaltam essas características da Idade Moderna. Porém, a gente vê aqui Hamlet. Nós vemos Hamlet, que foi escrito por Shakespeare. Nós temos outras obras que foram escritas por Shakespeare, como Romeu e Julieta, que é uma de suas obras mais clássicas. E o que é Romeu e Julieta, senão um elogio ao racionalismo? Como assim, Fábio? Não é uma obra romântica, não? Romeu e Julieta? Romeu e Julieta, gente, é uma obra de elogio à razão, além de todo um romance. Como assim? Não fosse Romeu e Julieta agirem influenciados pela emoção e pelo amor que sentiam, os dois estariam vivos. Shakespeare quer nos dizer o que nesta obra? Jovens, cuidado. Agir pautado pela emoção pode causar sérios problemas. Sejam racionais. Sejam racionais. Tentem agir influenciados pela razão. Além do romance, vocês têm que olhar para as intenções do autor ao escrever, o período em que ele escreve, quais eram as características desse período. Só assim eu consigo entender o que tem por detrás de uma das maiores peças da história, que é Romeu e Julieta. O Shakespeare, ele faz uma série de referências à Idade Moderna, como por exemplo, ele faz uma referência ao antropocentrismo. Como assim? Para Shakespeare, em muitas de suas obras, ele vai colocar o ser humano como o papel central. Trago aqui para vocês uma obra em que tem um trecho onde podemos perceber a valorização do ser humano no pensamento de Shakespeare. E eu trago para vocês aqui um trecho da obra Hamlet. Vamos ver aqui esse trechinho onde Shakespeare diz: que obra de arte é o homem, tão nobre no raciocínio, tão vario na capacidade, em forma o movimento tão preciso e admirável. Na ação é como um anjo, no entendimento é como um Deus, a beleza do mundo, o exemplo dos animais. E aí vocês têm William Shakespeare, Hamlet. Nesse trecho nós podemos perceber o que na obra de Shakespeare? Nós podemos perceber um elogio ao humano, ao ser humano colocado como papel central. Na obra Hamlet, só um resumo desta obra, esta obra consiste numa história que se passa na Dinamarca, onde o rei Hamlet morre. O filho dele, o príncipe, também chamado de Hamlet, pela lei natural da política, deveria assumir como o próximo rei. Porém, quem assume é o marido na verdade, não é nem o marido. A esposa do rei Hamlet, do rei falecido, casa-se. E casa-se com o irmão do falecido rei, o cunhado. O príncipe Hamlet fica atordoado com tudo isso. Ele não reina sobre a Dinamarca. E quem vai reinar sobre a Dinamarca é o tio dele, irmão do seu falecido pai. E ele percebe que tem algo errado aí. É tanto que num trecho da peça tem a seguinte afirmação: há algo de podre no reino da Dinamarca. E, no decorrer da peça, o jovem príncipe, entristecido pela morte do pai, recebe a visita um tanto quanto inesperada de um fantasma.
Esse fantasma era o fantasma do próprio pai, do rei, do velho Hamlet. A primeira coisa que o jovem príncipe se questiona é sobre a sua sanidade mental. Ver fantasma não é algo que se vê por aí. E ele acha o quê? Que está ficando louco. Ele acha que perdeu a sua razão. E o que é que ele faz? Ele, ao se questionar sobre sua razão, ele então descobre pelo próprio fantasma que o pai dele foi vítima de um golpe tramado entre o tio e a própria mãe do jovem príncipe. E os dois se uniram para matar, para assassinar o velho Hamlet e assim o rei se tornar então o tio dele. E assim Hamlet passa, a partir das visitas do fantasma de seu pai, a entender que algo estava errado e que ele deveria provar o que foi feito. Ele em vários momentos se questiona sobre a sua sanidade mental. Ele se questiona muitas vezes em fazer ou não não é nem fazer a vingança. O trecho mais famoso da obra Hamlet é aquele ser ou não ser. Eis a questão. Nesse trecho da obra Hamlet, que foi escrita por Shakespeare, nós temos o Hamlet segurando a caveira do coveiro. Aqui, ele está segurando a caveira que era do coveiro. Beleza? Então, nós temos aqui uma peça que faz um elogio ao ser humano, bem como à razão humana, ao antropocentrismo. Beleza? Então, a gente percebe isso na literatura, a gente vai perceber isso nos mais variados campos. Outro que também trouxe aqui para a gente um elogio muito grande ao ser humano e a esse campo da racionalidade, do pensar, do criticar, foi um dos seres humanos que eu posso dizer que foi um dos mais completos que já pisou nesta terra, chamado Leonardo da Vinci. Arquiteto, pintor, escultor e inventor, foi um dos homens mais inteligentes que já esteve sobre este plano. Da Vinci, ele é pai de uma série de inventos que hoje são extremamente utilizados. Bicicleta, paraquedas, não existiam naquela época. Ele fez todos os projetos e a partir de inspiração desses projetos, nós hoje temos esses inventos. A base de tudo isso foi do Da Vinci. Galera, Da Vinci foi um dos maiores anatomistas que pode existir. Conhecia o corpo humano e o funcionamento do corpo humano internamente. Hoje, a medicina e os desenhistas devem muito a Da Vinci, pois ele ousou dissecar corpos. O que é dissecar? Abrir os corpos. Por que ele ousou? Porque era proibido. O corpo era um templo de Deus. Então, pela Igreja Católica, era proibido violar o que era o templo de Deus, a morada de Deus. Então, não se podia abrir corpos. Era proibido. Mas Da Vinci, de maneira escondida, ele vai abrir os corpos, ele vai de maneira racional entender o funcionamento do corpo humano. Da Vinci, ele vai partir do pensamento de sua época, que era um pensamento antropocêntrico. O homem é o centro, o homem é a razão de tudo. Devo entender essa máquina. A natureza mais perfeita e complexa que existe é a natureza humana. Então, Da Vinci vai trazer para a gente aqui o ser humano como a medida de todas as coisas. Aí vocês têm então o homem vitruviano. O homem é a medida de tudo, o homem é a medida perfeita, o homem é proporcional. O ser humano, ele cabe dentro de um círculo e de um quadrado. O ser humano é a medida perfeita. Da Vinci, ele vai usar dissecar corpos, ele vai entender o funcionamento do corpo humano. Vocês conhecem Da Vinci muito mais pela sua obra famosa, que é Mona Lisa, que está também hoje no Museu do Louvre. Essa obra que eu botei para vocês agora, ela é muito conhecida, muitas pessoas já viram essa obra, existem até algumas sátiras. Já vi um Pikachu nesse formato, já vi um Homer Simpson nesse formato. Então, vocês têm aqui uma obra que traz esse caráter antropocêntrico, bem como Hamlet, de Shakespeare, tá bom? Nós temos aqui o ser humano sendo reinterpretado, sendo colocado como o papel central.
uma reinterpretação dos valores clássicos, uma reinterpretação do homem como centro de tudo, nós temos então o humanismo na arte. O homem é representado como centro na arte. Falei de arte, eu falo em humanismo. Falei de pensamento, eu falo de antropocentrismo. Beleza? Deu para diferenciar bem, para não ficar confuso? Falo de arte, humanismo. O ser humano é central na arte, é uma arte humanista. Falei de pensamento no geral, é um pensamento antropocêntrico. O homem é o centro do pensamento humano. Falei de arte, eu tenho, portanto, o humanismo. Vocês têm aí uma parte do teto da Capela Sistina, onde nós podemos perceber esse caráter humanista. O homem aproximando-se de Deus. O homem com uma maior criação de Deus. Então, nós temos aí uma característica da arte, que é a arte humanista, a valorização do corpo humano. Mas nós temos também uma arte que era classicista. Professor, como assim classicista? Galera, classicista refere-se a povos clássicos. Quem são os clássicos? São os gregos e os romanos. Nós vamos perceber uma arte que se inspirava nos gregos e nos romanos, trazendo elementos da cultura greco-romana. E aí vocês têm a obra chamada O Nascimento de Vênus, pintada por Sandro Botticelli. Vênus nada mais é do que uma deusa pagã romana. Para os gregos, Afrodite, a deusa do amor. Beleza? Então, nós temos aí duas características na arte. O humanismo é o ser humano sendo o papel central na arte. O classicismo sendo também uma característica central, onde nós vamos ter elementos da cultura greco-romana na arte, aí como vocês podem observar, o nascimento de Vênus. Então vamos lá. Para a arte eu tenho classicismo, eu tenho humanismo. Classicismo são elementos da cultura dos povos clássicos na arte. Humanismo é o ser humano sendo colocado como o papel central da arte. Eu já tenho duas aqui na arte, tá bem? Nós vamos ter outras características na arte. Anota duas, bota assim, arte, já bota duas. Classicismo, humanismo. Vamos ter mais na arte? Vamos. Nós vamos ter outras características na arte, que é o individualismo. Como assim individualismo? Olhemos para essa imagem. Vocês têm aí uma pintura da Idade Média, intitulada As Três Graças. Tá bem? Vocês estão percebendo que todas são iguais? A diferença é muito pouca. Nós temos aqui a mesma pintura, As Três Graças, agora sendo retratadas na Idade Moderna. Vocês estão vendo que elas estão sendo cada uma retratadas de um jeito? Na Idade Moderna, nós vamos ter um respeito à individualidade na arte. O que é essa individualidade? Cada ser é retratado de forma única, particular. Então nós temos a retratação da individualidade dos sujeitos, seja na pintura ou seja na escultura, como vocês podem observar. Então, nós temos como terceira característica o individualismo, tá bem? Nós temos classicismo, humanismo, individualismo sendo retratado aí na Idade Moderna no que diz respeito à arte. Mas se eu for falar de pensamento no geral, nós vamos ter o antropocentrismo, o homem é o centro de todo o pensamento. Nós vamos ter o racionalismo, o ser humano ele vai passar a questionar-se sobre tudo, vai raciocinar, vai ter um espírito crítico, vai comprovar a partir de um pensamento racional, a partir da razão, as suas teorias. Outra característica geral que não está classificada só na arte vai ser o hedonismo. O que é o hedonismo? É a busca pelos prazeres, é a busca pelo novo, pelo que dá prazer, pelo hedônico. Ou seja, o que é que nos dá prazer? Comida, a beleza. Então, temperos que vinham do Oriente, que eram trazidos do Oriente, que eram caríssimos, vão ser extremamente cobiçados pelos europeus. É a busca pelo prazer do paladar, do sabor, do gosto. Então, a isso nós chamamos de hedonismo. A burguesia aspira, deseja beleza, prazer e lucro
que esses valores atraem. É o renascimento do paladar. Veja que o renascimento está entre aspas. É uma redescoberta de novos sabores, é uma redescoberta de novos gostos. Então a gente pode perceber como característica geral o antropocentrismo, o ser humano como centro do pensamento. Podemos perceber o racionalismo, a razão se sobrepondo à emoção, e podemos perceber o hedonismo. Beleza? Então vocês viram como as coisas mudaram no campo do pensamento humano e no campo das artes, que também sofreu com essas modificações. Já que o pensamento é um pensamento racional, é um pensamento voltado para a razão e pela busca da ciência, nós vamos ter uma influência muito grande com novas descobertas. Se até a Idade Média acreditava-se que a Terra era o centro de todo o universo, por conta de um pensamento que vinha da Idade Antiga ainda, nós vamos ter um pensamento crítico muito forte na Idade Moderna. Esse pensamento crítico vai fazer com que muitas pessoas passem a questionar essa ideia e passem a tentar comprovar outras teorias. Nós vamos ter, portanto, aqui um renascimento científico. Nós vamos ter, portanto, uma ciência que vai se pautar pela razão e pela busca do saber com comprovações. Vocês têm aí 3 grandes nomes que foram responsáveis por uma reformulação do pensamento astronômico: Giordano Bruno, Galileu Galilei e o Nicolau Copérnico. Esses 3 nomes foram responsáveis por fazerem estudos e análises sobre os astros, sobre a Terra, sobre o movimento desses astros, e isso se deu por conta desse desenvolvimento de um pensamento científico e racional. Nós vamos ter então Giordano Bruno, Nicolau Copérnico questionando o que já estava posto. E o que já estava posto é que a Terra era o centro do universo. Ou seja, era um geocentrismo. Mas a partir de pesquisas, de estudos, de ciência, comprovou-se que a Terra nada mais era do que um entre vários planetas que giravam no entorno do Sol. O Sol não seria o centro do universo, mas ele seria o centro de um sistema solar. Tanto Giordano Bruno como Nicolau Copérnico e Galileu Galilei defenderam essa ideia. Questionaram o que já estava posto. Eles então defenderam a ideia do heliocentrismo. O que é o heliocentrismo? O Sol era o centro de todo um sistema. E assim, a partir de um invento que foi da luneta, nós temos Nicolau Copérnico formulando essa ideia e Galileu Galilei comprovando a partir do empirismo, da comprovação. A ciência, ela agora tem a comprovação a partir de mecanismos, a partir de cálculos, ou seja, hoje nós sabemos que a Terra não é o centro do universo. E deixa eu dizer um negócio para vocês. Estamos falando aqui da Idade Moderna, séculos XV, tá bom? Século XV e XVI. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Foi nessa época que a galera descobriu que a Terra não era plana como eles pensavam. Eles comprovaram cientificamente que a Terra tem formato esférico. É geoide. Isso tem comprovação científica. A partir de um pensamento racional científico, comprobatórios por cálculos. Beleza? Então, nós temos o desenvolvimento científico muito influenciado pelas novas mudanças que vieram com essa idade moderna. Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, assim eu encerro com vocês a nossa aula. Assim eu encerro com vocês os principais postulados sobre a Idade Moderna. É interessante de sua parte que você aprofunde seus estudos nesse tema, que você possa pontuar as principais características com suas palavras e que você possa também partir para a resolução de exercícios, para que assim você possa ver pontos que mereçam ser reestudados ou que mereçam um maior olhar a partir da análise dessas questões. Tá bom? Então, desejo a todos aqui um abraço gigantesco, muita paz, saúde e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Valeu!